E ai seus bando de beta, desculpa a demora, eu tava meio desanimado, mas me animei de volta e vou fazer a parte 3 de o que teria acontecido se eu fosse para o mundo de ReZero. Então só bora. Eu me levanto e saio da sala onde a Rei está em coma. O Subaru não fala nada, mas entende um pouco da minha dor. Eu continuo andando por um tempo até que trombo com a Cruz e ela me convida para conversar. Eu aceito e no meio do caminho para a sala onde iríamos conversar, e ela me agradece por a proteger dos bispos. E eu falo que tá tudo bem, já que não gosto de ver pessoas próximas de mim morrendo. Ela dá um leve sorriso e agradece e eu falo: você já se lembrou de alguma coisa da sua vida? Ela responde que não e o clima fica um pouco pesado, mas o clima volta a ficar mais leve quando chegamos à sala. Eu e ela entramos e eu me deparei com o Félix, Viu e a Emília e o Subaru todos sentados ao redor de uma mesa. Eu me sento e me reúno aos bispos que atacaram e eu perguntei se a nossa aliança ainda estava de pé. O Félix ficou tentando quebrar a aliança, mas o Viu e a Cruz decidiram continuar com a aliança, e depois disso eu prometi que qualquer coisa eu iria ajudar eles. Então eu saio da sala e vou direto ver a Ren. Eu sento do lado dela e fico por um tempo. Se passa alguns dias e nós 4 voltamos para a mansão com as pessoas do vilarejo. Chegando lá, como eu estava esperando, estavam todos no santuário e a Emília dá a ideia de ir para a mansão e ver se o Rosval já tinha voltado, e como esperado novamente ninguém tinha voltado, e lá só tinha a Beatrice e a empregada antiga, a Fredérica, que estava à espera da Emília, e eu a cumprimento e o Subaru fala mal dos dentes dela. Eu falo que é até bem charmoso e o Subaru fala que se a Ren ouvisse isso ia ficar com inveja. A Fredérica fala: desculpa a intromissão, mas quem seria esta Ren? E a pessoa dormindo em suas costas? Ela se refere a mim. Eu respondo que sim, e mais nova da Ren. A Fredérica fica chocada e eu entro na mansão e bota a Ren em uma cama e vou direto conversar com a Beatrice, e no momento em que abro a porta sou recebido com um abraço. Eu retribuo e faço um carinho na cabeça dela. Então ela me convida para sentar e eu pego um livro de fantasia e falo: eu fico surpreso que você goste desse tipo de livro. Ela responde: eu preciso me distrair de vez em quando. Eu diria. Eu me sento e ela senta em meu colo. Eu fico um pouco envergonhado, mas me acalmo e eu falo para a Beatrice: não conte nada para o Subaru sobre o Roswald, ele não pode saber de nada por agora, e se algum assassino aparecer, não se preocupe, eu vou chegar logo, só proteja a Fredérica e qualquer pessoa que estiver na mansão. Ela concorda e nós continuamos nossa leitura até que o Subaru aparece e pergunta o que o Roswald está planejando. Ela fala que não pode falar nada já que tinha 2 contratos a bloqueando de falar. Eu olho para o Subaru e ele parece um pouco frustrado e ele pede fazer nada, e é a escolha dela e não vou discutir. O Subaru entende e fala que vai para o santuário junto de Emília e Otto. O Subaru retira um livro preto e eu percebo que era um gospel. Eu pergunto se esse gospel ou evangelho é do bispo da preguiça. O Subaru pergunta: como você sabe? Eu olho para o Subaru e falo: eu sei, eu já li em alguns livros e já escutei muita gente falando. A Beatrice parece um pouco triste pela morte do Betelgeuse e o Subaru sai da biblioteca um pouco decepcionado. Eu fico lendo meus livros para saber o máximo desse mundo que o anime ou novel nunca mostraram. Depois ler bastante, eu me levanto e me despeço da Beatrice e eu falo: da próxima vez que eu vou voltar e te levo junto comigo para onde você quiser. Ela parece gostar e corar um pouco. Eu saio da biblioteca e vou até o Subaru. Ele diz que a gente vai no santuário. Ele pergunta se eu vou ficar. Eu digo que vou junto para mim ver algo importante. O Subaru fica curioso, mas eu digo que é segredo. Antes de eu sair, me despeço da Ren. Eu a olho com tristeza e a Petra me dá um tipo de pano e fala para mim devolver. Logo eu falo que vou voltar e entregar de volta, mesmo que eu esteja surpreso
surpreso dela não dar o pano para o Subaru. Eu me despeço dela e de Frederica e vou para a carroça Otto, que está controlando a carroça. O Subaru fica fazendo um monte de piadas a viagem toda e passa uma vergonha do caraí, e eu fico zoando ele. Chegando perto do santuário, a pedra que a Emília está usando, que a Frederica deu para mostrar para alguém, o Subaru segura o colar. Eu chego perto e nós somos teleportados para algum lugar estranho. Parece um campo cheio de grama. Eu olho, sabendo que estou no castelo dos sonhos onde as bruxas vivem. Enquanto o Subaru está confuso e preocupado, eu apenas olho ao redor e ando pelos lugares e vejo uma bela mulher de cabelos prateados iguais da Dona Emília e olhos negros e roupas de mesma cor dos olhos. Eu falo com a moça retirando minha venda e com um sorriso arrogante: ai, quer brigar? A mulher se identifica como Echidnia. Ela fala: eu não gostaria de lutar, então vamos apenas tomar um chá nos três. Eu me sento à frente de Echidnia e Subaru se senta ao meu lado. Eu falo: então me diz o que tem nesse chá. Pergunto enquanto Subaru toma e engole tudo de uma vez. E quando ele percebe, ele tenta cuspir. Echidnia dá uma risada e fala: bom, aí só tem meus fluidos. Subaru começa a corar e fala: isso é. Eu o interrompo ele e falo: é só se fosse isso eu teria percebido e já teria tomado. Echidnia dá outra risada ao escutar minhas palavras e eu tomo o chá sabendo que vai ser útil para mim em um futuro próximo. Echidnia começa a falar algumas coisas e pergunta o que o Subaru e eu gostaríamos de saber sobre o mundo. Subaru fala que quer saber como sair e eu pergunto sobre os números da loteria. Subaru fica surpreso com minha pergunta e a Echidnia fala que não sabe. Eu falo: ah, então não quero mais saber disso. Rio de forma arrogante de minha própria piada, enquanto Subaru fica surpreso com minha própria despreocupação da situação. Então a Echidnia fala onde está a saída e fala que vai apagar nossas memórias, e eu falo em um tom sério: poderia não apagar as minhas. Eu sei que vou voltar aqui uma hora ou outra, então gostaria de ter certeza de voltar aqui com minhas próprias memórias. Echidnia me olha e sorri, percebendo que eu estou confiante de que vou voltar aqui em alguma hora, e decide realizar meu desejo. Voltando ao mundo normal, Subaru parece não se lembrar de nada e eu não comento nada, e saímos do local e encontramos a carroça e Otto sendo atacado. Eu vou para cima do inimigo em alta velocidade e dou um chute nele enquanto brinco com um corte no rosto dele e rio da cara dele quando ele fica puto, e eu entro em posição de luta e ativo energia amaldiçoado em meus pinhos e dou um soco direto na cara dele e ele sai voando. Eu pergunto enquanto ele se levanta: e ai, qual o seu nome? O homem se transforma em um tigre de duas pernas e eu começo a me alongar enquanto ele fala o nome dele: Garfield. Sério, Garfield parece um nome de um gato que adora lasanha. Garfield fica confuso com o que estou dizendo e o Subaru fica surpreso com a referência. Eu ativo o azul e puxo o Garfield para perto e acerto um raio negro na boca do estômago dele, fazendo ele desmaiar. Eu falo: cara, isso foi mais fácil do que eu esperava. Garfield volta sua forma humana entre aspas e Subaru vai ajudar a Emília e o Otto enquanto eu começo a bocejar de preguiça, e Garfield se levanta para ver o que está acontecendo, mas eu mostro o colar que Frederica nos deu e Garfield entende e se desculpa pelo ataque e até percebe a minha força. Eu sorrio e falo que ele é forte, mas tem muito arroz e feijão para chegar no meu nível. Nos andamos por um tempo dentro da carroça e quando chegamos no destino, Han estava esperando e zoa um pouco Subaru chamando de fraco, e eu rio da cara dos dois chamando os dois de fracos. Han começa a brigar comigo e até tenta me humilhar, mas ignoro as humilhações, a deixando um pouco frustrada por suas palavras não funcionarem comigo. Emília conversa um pouco e pergunta o que está acontecendo, que ninguém que foi com eles voltaram, mas Rei nos leva até o Roosevelt, que estava todo machucado, e ele fala que estava tentando fazer os desafios do santuário e acabou sendo recusado. Subaru fala que não entendia o porquê ninguém tinha voltado ainda, mas Garfield fala que não irá deixar ninguém sair até alguém resolver o problema dos desafios. Eu retiro minha venda e o olho. E se eu não quiser?
Garfield engole seco, enquanto a garota do lado dele chamada Ryuzo não entende o medo de Garfield, já que ele é bem arrogante e sempre foi bem mal-humorado. Eu sorrio e falo: tá de boa, a Emília pode resolver os negócios do santuário. Emília sorri e agradece pela confiança que eu tenho nela. Subaru fica com ciúmes, mas eu falo que não tenho interesse nela e sim em outra. Duas lindas mulheres. Sorrio enquanto o Subaru se acalma. Eu me espreguiço e falo: bom, agora que a gente vai ser obrigado a fazer esses tais de desafios, eu tenho uma pergunta: o que precisa para fazer? Garfield me olha e responde: bom, precisa ser aprovado pela bruxa da inveja. E nós sabemos que Emília é uma dessas aprovadas. Subaru fala em animação. Eu tenho certeza que a Emília vai conseguir. Emília sorri e agradece o Subaru também por ele estar confiando nela. Eu olho a cena e falo para Roswald se a gente poderia conversar em particular. Roswald fala que para todos saírem da sala. Então eu pego uma cadeira e cruzo minhas pernas e falo: você falou com a assassina, né? Roswald fica surpreso com minha descoberta, mas logo se acalma, lembrando que eu sei do futuro. Ele fala: bom, você e o Subaru vão resolver isso com toda a certeza. Eu o olho com um olhar sério por trás da venda e falo: dessa vez eu vou resolver as coisas mais rapidamente. Tenho que matar o bispo da gula em algum momento. Então eu quero fazer um acordo. Se eu não conseguir resolver tudo sem a ajuda do retorno após a morte do Subaru, eu juro que vou trabalhar para você e Eshidnia, mas se eu ganhar, você vai trabalhar para mim, que tal? Roswald faz um sorriso macabro e aceita. Eu sorrio de forma arrogante e falo: não se preocupa, eu vou vencer. Depois de alguns momentos, vou até o santuário e vejo todo mundo reunido e Subaru correndo para o santuário. Eu pergunto o que está acontecendo e a Rami responde que a Emília desmaiou no desafio. Eu olho pro santuário e vou até ele. Ram tenta me parar, mas eu sou aceito para fazer o desafio e Ram me deixa passar. Entrando lá dentro, eu olho Subaru desmaiado e Emília também desmaio junto. Passo por alguns traumas do passado, mas junto dos 6 olhos passo sem dificuldades, já que consigo ver o que é ilusão e o que não é ilusão. Eu encontro Eshidnia e falo: ô pai, agora bora conversar. Eshidnia fica surpresa que eu já tinha conseguido finalizar o primeiro desafio do santuário, mas fala: bom, agora que você terminou o primeiro desafio, eu vou te falar para. Mas ela é interrompida por El falando: eu tô nem aí pra essa sua ladainha, quero que você me faça um favor, me chame para mais um chá das bruxas, eu quero conversar com uma das bruxas. Eshidnia fica surpresa com minha audácia, mas aceita meu pedido e quando eu acordo, desmaio rapidamente e acordo no mesmo campo enorme, cheio de grama e um céu mais lindo que o salário mínimo. Eu vejo Eshidnia e eu pergunto se não tem nenhum problema deixar o Subaru e Emília sem a supervisão dela, mas ela responde que eles ainda vão demorar muito até terminar, principalmente Emília, que ela nem sabe se vai passar. Eu faço um sinal de concórdia e bebo o chá dela e ela fica surpresa de eu estar bebendo o suor dela sem a menor preocupação. Eu a olho e falo: o que não mata engorda. Ela dá uma leve risada e eu falo: bom, eu gostaria de falar com a gula. Se não for incômodo. Ela se finge de triste, mas eu a respondo de forma curta e grossa: não se finja de boazinha, eu te conheço muito bem. Ela fica surpresa, mas alarga um sorriso e troca. Mas em vez da gula aparece uma criança de cabelos verdes. Era orgulho a olho e ela se apresenta como Tipon. Ela aperta minha mão e ela percebe que não me quebrei e ela fala que eu sou uma boa pessoa e também não me acho culpado de nada e ela desaparece e aparece a Ira. Ela me olha e percebe que não estou machucado e desaparece e aparece quem eu queria, a gula. Ela me pergunta o que eu gostaria de falar e eu a respondo: eu gostaria de falar sobre 2 coisas. Primeira, como funciona os coelhos que você criou e se eles realmente têm o cérebro compartilhado. Daphne responde que sim, eles têm a mente compartilhada. Eu murmuro para mim mesmo: entendi, então acho que meu plano vai dar certo.
Daphne me pergunta qual era meu plano e eu falo que tenho uma técnica bem interessante de conhecimento ilimitado. Ela danifica o cérebro. Você acha que vai funcionar em todos os coelhos? Ela fala que não tem certeza, mas está curiosa para a segunda pergunta. Eu a pergunto. Bom, a segunda pergunta é sobre o bispo da gula. Se eu matar um dos três, a pessoa que está em coma vai voltar do coma? Daphne responde. Depende de qual dos três você matou. Se for o que comeu as memórias, você consegue retirar o coma. Se não for bom, nada vai acontecer. Nota do Kazumaki. Eu não tenho certeza do que estou falando, mas para mim já tá na cara que é isso. Se eu estiver errado, me corrija nos comentários. Voltado. Cozo minha cabeça e dou um tapinha de brincadeira nela e falo com um sorriso arrogante. Brigadinho pelas respostas aí. E saio. Daphne me olha, se babando toda e tenta me morder, mas eu desvio. Eu sei que sou gostoso, mas não é pra tanto. Faço uma piada e Daphne tenta me morder de novo, mas o Mugen desacelera a mordida infinitamente e a Eshidnia troca com Daphne rapidamente e ela fala porque eu a toquei. E eu respondo enquanto sorrio. Desculpa aí, eu não sabia que não podia. Ela responde que deveria ter falado para mim. Eu só pergunto onde ficava a saída, já que eu precisava resolver uns negócios. Ela dá um sorriso e o mundo começa a sumir e eu acordo no santuário junto de Subaru, que também estava acordando, e ele olha para mim e depois para a Emília e ele vai acordar ela, mas ela acaba ficando em pânico com os traumas de seu próprio passado e nós a levamos para fora do santuário, para casa onde estamos morando por agora. E eu puxo o Subaru para o canto e falo que estou indo para a mansão, já que estava desconfiado de uma coisa. Ele se oferece para ir junto, mas eu instruo a ficar, já que ele precisava ajudar Emília, já que se ela ficasse biruta da cabeça, ele teria que parar ela sem a machucar. O Subaru fica confuso e eu dou uma explicada sobre o que ele deve fazer. Ele fica meio corado com o beijo, mas diz que entende que ele tem que fazer isso para o bem dela. Eu começo a rir e falo que ele já queria fazer isso desde Cora de novo, mas com um sorriso, e fala para mim. Bom, a Emília tá incrível, então eu vou fazer de tudo por ela, até mesmo a defender. E eu sorrio e falo, boa, é isso aí, mas eu vou ficar aqui até eu resolver um pouco das coisas, então não precisa se preocupar, já que eu vou ter que ver a coisa hoje e vou tentar resolver tudo o mais rápido possível. Subaru acena com a cabeça e fala que entendeu. Eu sorrio e vou até o outro e falo para ele para ajudar o Subaru em algumas coisas, já que nós somos amigos. O outro fica surpreso com a coisa do amigos, mas aceita com um sorriso. Logo em seguida vou até um lugar escondido junto do colar da Frederica e coloco em um negócio que parece uma chave e entro. A Ryuzo fica surpresa por eu estar ali, mas eu a corto quando ela ia falar alguma coisa do Roswald. Já falo. Olha, eu não vou te obrigar a me seguir, mas eu gostaria de te pedir para me ajudar contra o Roswald. Ela pergunta sobre o Garfield e se a gente o enfrentaria, mas eu falo que o enfrentar era inevitável, mas eu iria resolver tudo e que se tudo der certo, eu vou conseguir fazer ele não se arrepender do seu passado. Ryuzo pensa e aceita meu acordo, e eu já pergunto sobre o espírito da Ryuzo da floresta, e ela fala sobre o negócio dos espíritos e tal, o que todo mundo já sabe. Cortando para algumas horas à frente, eu devolvo o colar da Frederica para o Subaru e o Subaru conforta a Emília e faz com que o Puck vá para o colar da Frederica, e depois de um tempo Emília foge do quarto dela e some. Eu só observo o que o Subaru está fazendo e ele a conforta e até luta contra o Garfield. Rami pergunta por que eu só não resolvi tudo. Eu respondo porque eu tinha certeza que não precisaria intervir. Agora vai confortar o Garfield e depois eu te ajudo com o livro do Roswald. Rami olha e suspira e fala que iria ajudar o Garfield do mesmo jeito, mas agora ela iria ser mais boazinha. Dou uma leve risada e saio do local vazando de lá e vou até o Roswald e falo que já tô indo e já tenho certeza que a Emília iria passar do teste, e mesmo se não passasse eu ainda iria conseguir defender os dois lugares.
Roswald não fica surpreso, já que já tinha olhado pro livro e diz adeus pra mim quando estou indo embora. Subaru aparece e se despede. Eu também me despeço dele e falo que volto em alguns dias para voltar. E o Garfield fala que vai junto de mim, já que ele queria ver a irmã. Eu concordo com a cabeça. E na ida à mansão demoramos um dia e meio. Elsa já estava prestes a matar a Petra, mas a Frederica defende e ela manda a Petra fugir, mas Beatrice aparece e ataca a Elsa. Beatrice fala que seu amado a pediu para proteger todos da mansão, e então ela iria proteger todos, eu diria. Mas Elsa ataca novamente, mas antes que Beatrice pudesse revidar, Elsa toma um chute bem na cara, esmagando ela contra a parede. Eu olho para Beatrice, que está com os olhos brilhando, e falo para ela: e ai de boa, eu não te disse que iria aparecer se algo acontecesse. Olho para Frederica e falo: Frederica, pega Ren e a Petra e as levem para longe e vá direto para o vilarejo que o Garfield provavelmente está lidando com os magos de lá. Ela assente com a cabeça e sai junto de Petra e entrando no quarto de Ren e a leva junto. Elsa tenta impedir, mas arranco a cabeça dela. Beatrice fica surpresa e acha que a luta já acabou, mas eu a interrompo. Não, ela tem uma habilidade bem chata de reviver. Beatrice entra em guarda de novo e Elsa se recupera e fala que estou mais forte do que do nosso último encontro. Eu sorrio de forma arrogante e falo: não, eu só tava brincando com você no dia. E começo a rir da cara dela, a deixando muito irritada e me atacando pela barriga. Mas o Mugen desacelera o ataque até ele parar. Elsa reclama, falando que não gosta muito dessa barreira irritante. Beatrice me olha admirada, percebendo que eu não preciso da ajuda dela. Eu falo para Elsa: bom, você não pode me tocar, eu não te expliquei da última vez, mas vem aqui perto, vem. Elsa, sem medo algum, chega perto e estende a mão e percebe que o toque dela está desacelerando, não importa o quanto de força ela coloca. E eu desativo o meu Mugen e Elsa fica surpresa, mas acha que é uma boa abertura. Mas eu entrelaço meus dedos nos do dela e seguro a mão dela. Surpreende a Beatrice e a Elsa. Eu sorrio e falo: não fica muito acanhada, não tá? E começo a espancar a barriga dela e a chuto-a jogando para a parede. Eu começo a rir e a Beatrice segura um pouco da minha roupa e pergunta por que eu nunca peguei na mão dela. Eu sorrio e seguro a mão dela e ativo o vermelho, afastando os ataques da Elsa, enquanto eu olho para a Beatrice e retiro minha venda, mostrando meus 6 olhos. Eu continuo de mãos dadas com ela e continuo brincando com a Elsa e a humilhando e a matando de várias formas possíveis, e até brinco com ela dizendo que é um desperdício matar uma mulher tão bonita. Ela sorri e fala que Navon iria se submeter a mim. Eu rio arrogantemente e falo: e quem disse que eu tava falando de você romanticamente? Eu só tava falando de você como um tipo de adubo. Ela se irrita e eu a mato. Depois de um tempo ela finalmente morre, mas eu acabo levando a porra da mansão junto e Beatrice me leva até o santuário. E chegando lá, eu, sem deixar os coelhos respirarem, ativo minha expansão de domínio e mato todos os coelhos. Todos ficam surpresos e o Subaru pergunta sobre a energia amaldiçoado e se eu posso ensinar. Eu concordo. E depois de um tempo Garfield aparece e a gente espanca o Roswald e ele fala sobre o contrato e tal, e temos um time skip depois do Subaru ter se tornado cavaleiro da Emília. E bom, esse foi o vídeo. Esse final ficou corrido porque meio que eu perdi o finalzinho que eu tava escrevendo da parte da Elsa.